Olá, tudo bem com você? A lição da Escola Sabatina desta semana, a lição que está tratando sobre o tema do grande conflito, tanto a de adultos quanto a de jovens, traz como tema Em Defesa da Verdade e focaliza aqui a vida dos reformadores, dos valdenses, de como eles defenderam de maneira corajosa, fiel, a palavra de Deus. O que os motivava? Qual a importância do legado que eles deixaram? Essas e outras reflexões a gente tirou aqui, tem tirado, né, da lição da Escola Sabatina desta semana, que está mais uma vez imperdível. Antes de prosseguirmos aqui no estudo, na recapitulação, convido você a se inscrever no canal, se não fez isso ainda, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, comentar, faça o seu comentário aqui abaixo, isso tudo ajuda o YouTube a entender que esses vídeos têm relevância. E aí o YouTube recomenda, indica para as pessoas. Você também pode fazer isso, copiar o link e enviar para aqueles que você quer abençoar com esses conteúdos, tá bom? Vamos lá? O verso principal aqui da lição, João 3, 14 e 15, diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A atual cidade turca de Izmir foi a cidade bíblica de Esmirna, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Essa cidade de 100 mil habitantes floresceu no fim dos séculos I e II. Era próspera e leal a Roma. Por sinal, deixa eu fazer aqui mais uma vez um convite. Está chegando a data aí da nossa viagem. A agência Mapa na Mão convidou o pastor Roger Tavares e eu para sermos os guias espirituais e palestrantes numa viagem à Turquia e à Grécia. Visitaremos ali lugares históricos como Filipos, Tessalônica, Corinto e algumas igrejas do Apocalipse, como é o caso aqui de Esmirna, mencionada na lição. Esmirna, Éfeso, Laodiceia. Estaremos também em Atenas, na Grécia, lá onde Paulo pregou aquele memorável sermão registrado em Atos capítulo 17. Ou seja, vai ser uma viagem levando em consideração os caminhos de Paulo e também de João, que ele menciona ali as igrejas do Apocalipse, né? Então será uma viagem cultural, motivadora, espiritual. Com certeza aqueles que forem serão grandemente abençoados. Se você tem interesse, corra, porque faltam apenas 3 vagas e você pode então usar esse número que está aparecendo na tela, ou então no fim desse vídeo eu coloco de novo o cartaz ali para que você possa ter informações sobre essa viagem. Caso você conheça alguém que tenha interesse também, pode recomendar aí, tá bom? Só 3 vagas e fica aqui então o convite para você que puder participar dessa viagem, dessa excursão conosco, ok? Então a lição menciona aqui Esmirna, cita também Policarpo. No segundo século, Esmirna tinha uma comunidade cristã e muitos não obedeciam à ordem de Roma, né, de acender incenso aos deuses romanos. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair seu senhor, queimando incenso aos deuses. Quando lhe pediram que renunciasse ou repudiasse a Cristo, ele disse: Eu o servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Então a lição usa aqui Policarpo como uma ilustração da fidelidade dos reformadores, desses homens e mulheres que deram a vida para pregar o evangelho, para traduzir a Bíblia, para levar a verdade a outras pessoas. Domingo, perseguidos, mas triunfantes. Aqui os textos são Daniel capítulo 7, 23 a 25 e Apocalipse 12, 6 a 14. Que períodos de tempo proféticos essas passagens se referem? A que período? Aos 1260 anos de supremacia papal, que nós conhecemos muito bem. Aqui no meu canal tem vários vídeos, você pode colocar no buscador Apocalipse 12, você vai encontrar aí conteúdos sobre essa profecia interessante. Inclusive também se você colocar aí Reforma no buscador, Reforma Protestante, você vai encontrar também alguns vídeos que mostram a importância da Reforma Protestante para a história do cristianismo. Bem, quando eu dou estudo bíblico a respeito dessa profecia de 1260 anos, eu gosto de fazer uma comparação. Imagine um túnel e do lado de entrada do túnel entra ali uma igreja com, digamos, uma torre e um sino. Vamos colocar assim só para comparação. E aí passam-se 1260 anos dentro desse túnel, que é o período em que a igreja verdadeira estaria escondida no deserto, né? Ou seja, protegida dos olhares da perseguição, estaria
ali afastada. Nós temos nesse período aí uma boa ilustração com os valdenses, já vou falar deles. Mas aí 1260 anos depois, em 1798, com a ferida mortal desferida contra o Papa Pio VI, sai do túnel, então, 10 igrejas, uma com 3 torres, uma sem torre, uma com 4 torres, igrejas bem diferentes. Não era de se esperar isso, não é verdade? A mesma igreja que entra lá na boca do túnel em 538 depois de Cristo, que é a data que marca o início desse período profético, tem que sair ali em 1798 com a mesma forma, com a mesma crença, com as mesmas convicções. Então você tem que procurar para entender qual é a igreja da profecia, qual é a igreja que em Apocalipse 12 é comparada a uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então você tem que comparar com a igreja lá do primeiro século, com a igreja dos primeiros séculos, melhor dizendo, né? A igreja que entra lá no túnel, né? No túnel da história, uma igreja que guardava os mandamentos de Deus, uma igreja que tinha a fé que os discípulos tiveram, a mesma crença ensinada por Jesus, a igreja do Evangelho. Se essas igrejas que saíram ali de 1798 para frente têm crenças imortalistas, adotam o domingo como dia de guarda, um dia pagão, como dia de repouso, não aceitam doutrinas como o santuário celestial e por aí vai, essas igrejas não estão de acordo com a palavra de Deus. Não são a mesma que entrou lá no túnel em 538 da era cristã. Aqui fala do princípio dia-ano, e é interessante lembrar que não são os adventistas, não foram os adventistas que inventaram esse princípio, vários reformadores tinham essa mesma convicção. O próprio Isaac Newton, um grande físico aí, teólogo também, em seu livro sobre Daniel e Apocalipse, ele menciona, ele adota esse princípio de que um dia profético equivale a um ano. Portanto, a gente entende então que a profecia começa em 538, quando a Igreja Romana começa a ter a sua supremacia sobre todas as demais, e termina em 1798, 1260 anos depois, quando justamente essa igreja perde a sua supremacia ao Berthier, o general napoleônico, prender o Papa Pio VI, e aparentemente a igreja então teria o seu fim de supremacia, teve na verdade, mas depois o que diz a profecia em Apocalipse 13 é que essa ferida imposta por Napoleão seria curada com o tempo e toda a terra se maravilharia seguindo esse poder aí. Que em Apocalipse 13 é a besta do mar e que em Daniel 7 e 8 é a ponta pequena. Na verdade é uma recapitulação do que nós já conhecemos se estudamos as profecias apocalípticas e de Daniel também, né? Do Apocalipse e de Daniel. Segunda-feira a luz vence a escuridão, e aqui então menciona os valdenses, né? O texto aqui para leitura é Judas 3 e 4, que diz assim: esses fiéis foram instados a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se infiltraram no meio deles sem serem notados. Eram pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Pessoas que estavam ali pervertendo a doutrina cristã já na época em que Judas escreveu sua carta. Essa admoestação foi ainda mais significativa para os crentes na Idade Média, depois das que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus, como por exemplo, veneração de mortos, tidos como santos, o já mencionado aqui dia do Senhor que não é do Senhor, né, o dia pagão do sol, domingo, que passa a ser então tido como dia de repouso, dia de guarda, em oposição ao sábado bíblico, a crença na imortalidade do ser humano, da alma imortal, que não é bíblica, e outras tantas coisas, né? Veneração de imagens. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. Aqui Ellen White diz isso, né? Eles acreditavam que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. Agora vem a citação aqui de Ellen White, na verdade. O Grande Conflito, página 52, que diz assim: em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo, como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as escrituras sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Sempre Deus teve seus fiéis, e entre os valdenses havia também aqueles que guardavam o sábado e foram então pessoas que preservaram essa e outras verdades. A lição até menciona também o caso aqui, como eles evangelizavam, né? Os valdenses
correram risco de vida e muitos foram mortos de fato, né? Ao traduzir porções da Bíblia, levavam embaixo da roupa escondidas essas porções e quando encontravam lá nos mercados, nas faculdades, pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus, eles compartilhavam esses trechos da Bíblia que eles traduziam. Realmente era um risco muito grande, isso era proibido, mas eles não se deixaram intimidar pelos poderes humanos ao entender que a missão deles era espalhar a palavra de Deus. Eles levavam mais em consideração a Bíblia, que lá em Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, do que as autoridades humanas, né? Em vez de se submeterem às tradições romanas, esses fiéis tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Embora os valdenses não entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles perseveravam, preservaram a verdade da palavra de Deus por séculos, compartilhando-a com outros. Nessa semana está acontecendo uma situação aí, né, nas redes sociais, tem repercutido bastante, de um casal que tinha lá uma papelaria e se recusou a vender alguma coisa, não estou bem inteirado do assunto, mas se recusou a vender alguma coisa, acho que um álbum de fotografias ou coisa assim, para uma dupla homossexual que iria se unir. Enfim, eles, acredito que respeitosamente, disseram que não poderiam fazer isso por causa de convicções religiosas. Me lembro também de uma outra ocasião em que nos Estados Unidos um senhor ali, um confeiteiro, também não quis vender um bolo de casamento para numa circunstância muito parecida com essa, né? Claro que isso realmente dá muito pano para manga, dá muita discussão esse assunto, né? Mas as mesmas leis que permitem, né, a pessoas que têm outras convicções com respeito ao casamento se unirem, terem ali sua família, também estabelecem que cristãos devem ter sua liberdade de consciência, liberdade de culto, e devem ser respeitados por isso. Então, uma lei não pode se opor a outra, né? E uma luta por direitos não pode também atropelar outros direitos. Se esses cristãos querem permanecer fiéis à sua consciência e à Bíblia, que estabelece que o casamento natural e bíblico é entre um homem e uma mulher, e que qualquer coisa fora disso não tem respaldo bíblico, embora possa ter respaldo legal, tem que ser respeitados também, né? Eles querem ser fiéis à palavra de Deus, querem ser fiéis à sua consciência. E é o que nós vemos aqui por parte dos reformadores, dos valdenses também, guardadas as proporções aí de comparação, eles levavam em consideração, acima de tudo, a palavra de Deus e não as opiniões humanas, não as leis humanas, e se precisassem ser presos e sofrer por causa da fidelidade à palavra de Deus, eles estavam dispostos a fazer isso. E hoje, será que os cristãos têm essa convicção? Será que os cristãos de hoje também permanecem fiéis à Bíblia a despeito das críticas, dos cancelamentos e no futuro até perseguição e talvez prisão e morte? Será que a nossa fé pode ser comparada com as dos nossos ancestrais cristãos, os valdenses, os reformadores? É algo para se pensar, não é verdade? Se hoje, sob ameaça, quem sabe, de perder um ano na faculdade ou de ser cancelado por suas opiniões, por suas convicções, enfim, as pessoas já cedem. Imagine quando a espada vier contra os cristãos, quando a prisão e as restrições e não poder mais comprar e vender, como diz ali a profecia, forem uma realidade. Será que haverá fé, convicção para resistir a essas pressões? Quarta-feira, a esteira da manhã da Reforma, aqui fala de Wycliffe, que realmente foi um reformador assim, cuja vida é muito inspiradora. No Grande Conflito, páginas 78 e 79, nós encontramos o seguinte trecho aqui. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foram elas que fizeram ele ser o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento e aspiração como nenhum outro estudo pode fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O estudo fervoroso e reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte e mais ativo, e de princípios mais nobres do que os que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona.
Infelizmente, há muitas pessoas hoje que acham que podem ser cristãos sem estudar a Bíblia, que podem ser cristãos sem conhecer o livro que é a base do cristianismo, a palavra de Deus. E aí acham que podem simplesmente frequentar cultos emocionalistas, podem usar aí, quem sabe, se entregar a ideologias e filosofias que contrariam a Bíblia, mas eles acham que está tudo bem. Não é possível ser cristão vigoroso, forte, fervoroso, sem levar em conta, sem levar a sério a palavra de Deus e estudá-la sistematicamente com oração. É isso que fortalecia os reformadores e que deu a eles coragem para fazer o que fizeram. O próprio Wycliffe só não foi morto mesmo por pouco, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Até ele fazer isso havia só algumas porções da Bíblia em inglês, e só não foi morto porque ele morreu antes, ele faleceu antes de ser preso pela Igreja Romana. E mesmo assim, depois de morto, eles foram lá, desenterraram seus restos mortais e os queimaram, e jogaram as cinzas sobre o rio, né? E aqui é dito que essas cinzas se espalharam, né, no rio Swift, essas cinzas se espalharam, ilustrando a palavra de Deus que também se espalhou por toda a Europa, levando muitas pessoas à conversão. Quinta-feira, finalizando aqui, animados pela esperança. Então, John Hus, Jerônimo, Tyndale, Latimer e outros reformadores, coloque aí Lutero e outros mais também, os valdenses já mencionados, eles tinham a firme convicção de que herdariam a vida eterna pelo sangue de Cristo. E pessoas que têm essa convicção profunda de que são salvas em Cristo e um dia terão a vida eterna, não tem medo de nada, nem da morte. É o que essas pessoas aí provaram com a própria vida. Então que hoje nós também possamos nos espelhar no exemplo desses homens e mulheres, os reformadores, os valdenses, os fiéis de todos os tempos, e fazer a nossa parte, pregar o Evangelho, ter coragem, convicção, não ceder às pressões do mundo, às ideologias, aos modismos, à cultura que nos rodeia, que é dominada em grande medida pelo maligno. Sejamos firmes ao que está na palavra de Deus e preguemos a verdade pura e cristalina da palavra de Deus, para que as pessoas possam tomar sua decisão também e um dia estarmos todos juntos na Canaã Celestial, junto com o nosso Senhor e junto com esses homens e mulheres valorosos e fiéis do passado. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina, mais um convite que tu nos fazes, mais um apelo a ser fiéis, que nós nos espelhemos no exemplo dos homens e mulheres do passado que foram fiéis em face da própria morte e que dedicaram a vida para a pregação do Evangelho. Que nós sejamos os reformadores do presente e avancemos até a volta de Jesus, que é a nossa grande esperança. Nós oramos em nome dele e tudo te agradecemos. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.